Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo e no episódio de hoje vamos fazer uma reflexão dupla sobre a raiva, a cólera, o ódio. Veremos passagens no Evangelho e na doutrina espírita sobre esses sentimentos que, puxa, como eles batem em nós aí, né? Como nós temos contato com isso quase o tempo todo. No primeiro bloco, analisaremos os cuidados e a importância de controlar esses impulsos negativos. No segundo bloco, na segunda parte aqui do nosso programa, será a vez de refletir se sentir raiva tem algum aspecto positivo. Tudo isso é um ótimo complemento para o programa passado, em que tratamos da compaixão e do amor ao próximo como a si mesmo a partir da parábola do bom samaritano. E sempre lembrando que, para não perder nenhum episódio, inscreva-se no canal O Espírito do Evangelho, lá nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Music, por exemplo, e também lá em nosso canal no YouTube. E se gostaram do conteúdo desse podcast, por caridade, não deixe de curtir e compartilhar. Prontos? Vamos começar. Quem nunca sentiu raiva na vida que atire a primeira pedra, não é mesmo? E parece que diariamente sempre aparece algo para nos jogar nesse sentimento negativo, para nos lançar nesse sentimento negativo. Aí pode ser um familiar, um vizinho, um colega de trabalho, pode ser o trânsito, o transporte coletivo lotado, as notícias absurdas que nós vemos aí no dia a dia. Tudo isso parece conspirar para nos tirar do prumo. E nós não vamos entrar aqui, nesse programa, até por uma questão de tempo, nas questões das projeções. Por que eu sinto raiva de alguém? Tem uma questão psicológica aí, mas nós não vamos mencionar isso neste programa. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Mas o que nós vamos tentar trabalhar aqui um pouquinho é o seguinte: como lidar com a raiva? Como um cristão e espírita consegue, de verdade, administrar esse sentimento? Aliás, será que é possível se livrar da raiva neste atual estágio evolutivo espiritual em que nos encontramos? São ótimas questões, mas temos que ser realistas ao encararmos esse tema, porque provavelmente a maioria de nós não vai conseguir se livrar da raiva em todos os momentos, o tempo todo, não. Nós temos que ter essa clareza. Podemos fazer um esforço nesse sentido de controlar a raiva, mas conseguir dominá-la totalmente é para poucos. O jeito, então, é ficar atento quando percebemos que estamos perto de explodir. Aí, nesse momento, cada um de nós vai encontrar ou vai tentar procurar aí uma maneira de controlar aquele tsunami que vem, como diriam os antigos, entre o fígado e a alma. Aliás, qual seria uma definição da ideia de raiva, esse sentimento? Aí nós fomos ao dicionário Wise e descobrimos que raiva pode ser acesso de fúria, arrebatamento violento, cólera, ira, um sentimento de irritação, agressividade, rancor e ou frustração, e agora nós vamos entender quais são os motivos que nos levam a isso aqui, agressividade, rancor ou frustração, que são motivados por um aborrecimento, que pode ser provocado por uma injustiça ou uma rejeição sofridas, que é a questão psicológica, falando um pouco aqui. Aversão também em relação a algo ou alguém, um horror, uma ojeriza, diz aqui o dicionário Wise, no significados, ou de um entendimento da palavra raiva. E um espírito protetor definiu bem todo esse sentimento lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Disse ele no item 9, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Falou lá o espírito protetor. Pesquisai, ou seja, pesquisem a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, ou seja, uma demência, que a gente fica fora do ar, a gente fica que nem louco, e que a gente acaba se assemelhando ao quê? Uma pessoa quase medieval,
nerdental, vamos chamar assim. Por isso que ele fala ao bruto, aquela pessoa que não tem entendimento de uma sofisticação um pouco mais de controle das emoções. Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Então, na raiva, nós vamos perder também o quê? O sangue frio e a razão. Segue aqui o espírito. Então, pesquisai. Quando você fizer essa pesquisa, por que você tem esses sentimentos? Quase sempre, diz aqui o espírito, você vai se deparar com o orgulho ferido. O orgulho ferido. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, simples, decorrem, isso aqui é importante, da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Olha só. E essa fala aqui do espírito protetor, principalmente nessa parte final, em que todos nós nos damos muita importância e queremos que todos se curvem aos nossos desejos e interesses, é muito bem retratada. Sabe aonde? Lá no Evangelho, Novo Testamento. É uma passagem que está em Lucas, no capítulo 9, versículos de 51 a 56, que nós vamos ouvir aqui no programa um trecho do seriado The Chosen, Os Escolhidos. É um seriado que faz uma dramatização bem interessante da vida de Jesus e que está disponível de graça em aplicativos para celular. Nós vamos colocar um link lá na nossa descrição do episódio. Então, vamos ouvir o trecho adaptado da conversa de Jesus com Tiago e João, os dois discípulos, Tiago e João, os irmãos Zebedeu, após um desentendimento com os samaritanos. Essa cena foi apresentada lá no primeiro capítulo da segunda temporada. Então, nós vamos ouvir e depois, na volta, eu leio o texto do Novo Testamento sobre essa passagem. Então vamos lá, vamos ouvir aqui a gravação. Nos deixe fazer alguma coisa. E de que isso valeria? Defenderia a sua honra. Eles insultaram e humilharam você. Eles merecem ter uma chuva de raios e serem incinerados. Sim, fogo dos céus. Fogo? Você disse que podíamos fazer coisas assim, é só dizer que acontecerá. Por que não? Sabíamos que não podíamos confiar nessas pessoas. Não devíamos ter vindo aqui para começo de conversa. Eles não merecem você. A verdade que estamos dando a eles. E vocês vão atrapalhar isso porque algumas pessoas de uma região que vocês não gostam foram maldosas com vocês? Então eles não são dignos? E vocês são muito melhores? Me desculpe. Me desculpe, mestre. Você queria usar o poder de Deus para trazer do céu o fogo? Para queimar essas pessoas? Bom, parece muito pior quando você coloca desta forma. Vocês dois são como uma tempestade no mar. Trovões explodindo do peito de vocês a cada passo. Na verdade, é assim que vou chamá-los de agora em diante. Tiago e João, os filhos do trovão. Filhos do trovão, Tiago e João, os irmãos Zebedeu. Viram como a raiva causa um arrebatamento violento, como indica o dicionário Wise, e como a reação dos dois discípulos se encaixa no que o Espírito Protetor disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá lembrar? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, ou seja, aquelas coisas que não acontecem do jeito que nós gostaríamos, muitas vezes pueris, simples, singelas, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar, e Tiago e João tiveram aquele comportamento. Sabe com quem eu estou falando? Como assim vocês não vão me receber? Né? Como assim vocês fizeram isso comigo? É esse aqui o ponto. E foi exatamente essa reação de contrariedade de João e Tiago que nós ouvimos. Os samaritanos deveriam, segundo eles, se dobrar aos interesses deles, dos discípulos. E eu vou ler aqui esta passagem, lá na Bíblia do Peregrino. Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém. É uma passagem curta, por isso que eu acho que até vale a pena para a gente se conectar com o que realmente está no Evangelho. O grupo estava atravessando a Samaria, que, como vocês sabem, é uma área que os samaritanos não gostavam muito dos judeus, tinha uma rixa, tinham alguns problemas de convivência. E o texto diz o seguinte, vamos então aqui pegar a Bíblia do Peregrino, lá em Lucas, estavam indo lá para Jerusalém, e aí Jesus, então, enviou à frente alguns mensageiros, isso está a partir do versículo 52. Eles foram e entraram numa aldeia de samaritanos para prepará-la, ou seja, para encontrar lá um lugar onde eles pudessem passar a noite. Mas estes não o receberam, porque ele se dirigia a Jerusalém. Então,
É aquela rixa entre samaritanos e judeus. Ao ver isso, seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que caia um raio do céu e acabe com eles? Aí Jesus se voltou e os repreendeu, e partiram para outra aldeia. Em algumas Bíblias protestantes, como a Almeida Contemporânea, lá na Bíblia Thompson, por exemplo, há um acréscimo na fala de Jesus, que muitos atribuem isso àquelas anotações, aquelas adulterações em manuscritos que acabam correndo, a gente não tem muito controle. Mas nos manuscritos mais antigos não existe essa frase. Mas é uma frase interessante, por isso até que eu vou ler aqui para vocês, porque ela resume bem. Jesus veio para jogar raios, trovão, fogo, incinerar uma cidade. Então ele fala aqui, lá nessa Bíblia Thompson, que tem a Almeida Contemporânea, diz o seguinte, para João e para Tiago, né? O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ah, que diferença, né? Então, isso só vai encontrar, essa passagem, esse texto, você só vai encontrar nas Bíblias protestantes, como na Almeida que nós acabamos de ler. E uma maneira de podermos controlar a raiva é darmos um espaço de diálogo com o nosso mentor antes de explodir, algo como simbolicamente Jesus fez com os discípulos, chamou os dois à razão. O espírito protetor, que mencionamos há pouco, diz lá naquele mesmo texto, no capítulo 9, item 9, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a cólera, a raiva, impede que se faça muito bem, impede que a gente faça o bem, o bem em grande quantidade, e pode levar à prática até do oposto, o muito mal. Então, a gente, além de não conseguir fazer o muito bem, podemos fazer o muito mal. Isto deve bastar, diz ele aqui, diz o Espírito protetor, para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. E devemos dominar a raiva também, porque sem controle ela pode descambar para o ódio, como quase Tiago e João estavam indo. Aliás, no dicionário Wise, ódio tem o seguinte significado: aversão, ou seja, uma antipatia intensa, marque aí, o intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, tá? Segundo o significado, uma profunda aversão, ou seja, uma profunda antipatia a algo. Reparem que o que separa a raiva do ódio é a intensidade, porque as definições são bem parecidas. Mas no caso do ódio, temos as palavras intensa e profunda, junto com a aversão, a antipatia. É um negócio realmente quase o pré-sal aí, né? Uma coisa profunda de contrariedade, de antipatia que nós temos, e aí isso nos provoca o ódio. O escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini nos fala sobre os cuidados para não cairmos no ódio. Ele explica o porquê no programa Interpretando a Vida. Vamos ouvir aqui um trecho do Alexandre Caldini. Ódio não é uma coisa tranquila, ódio é uma coisa pesada. Se mete uma carga emotiva, emocional muito forte no ódio. Qual é o problema do ódio? O problema do ódio é que o ódio faz mal, em primeiro lugar, a quem? A mim mesmo. O ódio te prende. Se você odeia alguém, você fica pensando nessa pessoa o tempo todo, falando que ele é um sacana, ele é isso, ele é aquilo, aquela pessoa falou tal coisa pra mim, ela não sei o quê, ela fez isso, ela fez aquilo. Você fica rosnando o dia inteiro. Fica rosnando para os outros, pela fala, e fica rosnando para você mesmo mentalmente. O que é que você ganha com isso? Nada. Ou melhor, você ganha assim, coisas muito ruins. Ganha companhias espirituais que pensam igualzinho, que estão afim também de... Né? Gente que também odeia tá junto de você, fala, é isso mesmo, fica insuflando você, né? Até que você vai e faz uma bobagem. Mesmo que não vá e faça uma bobagem fisicamente, não ataque uma pessoa, você está ali matutando uma coisa que não vale a pena, sua cabeça está fervendo, você está deixando de prestar atenção na beleza de uma flor, na beleza do mar, da praia, na graça do seu filho que está crescendo e você não está vendo, né? Está deixando de se dedicar adequadamente ao seu trabalho. Tem uma série de coisas que estão sendo perdidas por conta dessa bobagem do ódio. Tire o ódio da sua vida. O ódio faz mal, em primeiro lugar, a você mesmo. É isso aí. Tire o ódio da sua vida, como disse aqui o Caldini. Se perceber que está deixando a raiva dominar, ou que a coisa está descambando para o ódio, respira, faça uma prece, conte até 10, tome um golinho de água, né? Deixe que aquele sentimento passe antes de tomar alguma atitude, porque você pode se arrepender depois e provavelmente vai se arrepender.
E lembre-se sempre de uma frase do Espírito Fenelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, esse é o capítulo 12, no item 10. Então diz aqui o Fenelon, não esqueçais, não esqueçam, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então o amor vai nos aproximar de Deus. Nosso comportamento no amor vai nos aproximar de Deus, mas o nosso comportamento no ódio vai nos afastar dele. Uma escolha difícil, né? O que a gente prefere? Se aproximar de Deus ou nos afastar de Deus? Aí precisa mudar o nosso comportamento. Mas será que a raiva não tem nenhum aspecto positivo? É o que veremos no próximo bloco. Vimos no bloco anterior a importância de controlarmos a raiva, e principalmente para não deixarmos esse sentimento ir ladeira abaixo rumo ao ódio. Mas será que não tem nenhum aspecto positivo na raiva? E essa questão é bem interessante, mas ao mesmo tempo delicada, porque vamos precisar de discernimento para separar o joio do trigo. Como assim? Vocês devem estar se perguntando. Bem, vamos lá. A raiva, quando canalizada para a indignação, pode ter efeitos positivos. O Espírito São Luís diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final do capítulo 10, que nós devemos repreender alguém se as ações dessa pessoa estiverem prejudicando outros seres. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos semelhantes enganados e se tornarem suas vítimas. Em tal caso, diz aqui São Luís, é necessário pesar as vantagens e os inconvenientes. Então, veja só o que ele está nos dizendo aqui, que a raiva pode ser justificada, aqui num aspecto, algo que nos motiva a falar algo contra alguém, quando vemos uma situação que prejudique um grupo de pessoas, por exemplo. Ficamos indignados. Queremos que aquela ação negativa pare, não por orgulho ou porque queremos atacar uma pessoa, uma coisa individual, não é por isso, mas porque aquela situação prejudica, como diz São Luís, muitas pessoas. Um exemplo clássico é quando Jesus entra no Templo de Jerusalém, passagem tão importante que é contada nos 4 evangelhos. Jesus fica com raiva, fica indignado com o que ele vê no templo, um comércio sem limites. Vamos ler essa passagem lá na versão do Evangelho segundo João, né? Das 4 eu vou escolher aqui a de João porque tem um pouquinho mais de complementos. E vamos ler da Bíblia do Peregrino. Então vamos lá, capítulo 2 do Evangelho segundo João, versículos de 13 a 16. Então começa a passagem dizendo o seguinte: como se aproximasse a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no recinto do templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas lá sentados. Fez um açoite, ou seja, um chicote de cordas, e expulsou do templo ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai isso daqui e não convertais no mercado a casa de meu pai. Disse Jesus lá nessa passagem, que nós vimos aqui. Jesus até fez um chicote para mostrar a sua raiva e indignação com a situação que encontrou naquele ambiente sagrado para os judeus. Por isso, essa passagem também recebe o nome de purificação do templo. Jesus estava ali tentando limpar aquela situação. André Trigueiro também comentou sobre isso lá no canal dele no YouTube, no programa Papo das 9, de número 332. E ele lembrou ainda até um discurso de Jesus contra os fariseus, numa outra passagem lá em Mateus, em que o chamou de hipócritas e raça de víboras. Vamos ouvir o trecho que separamos do comentário de André Trigueiro. Como se Jesus tivesse passado pela terra sem manifestar indignação. A passagem de Jesus pelos vendilhões do templo, ali Jesus estava dando vazão a gestos raivosos de quem explorou comercialmente a fé nos termos que Jesus não achava correto. Também por palavras. O Mestre Jesus, referência para nós cristãos, não passou pano
em relação ao que denunciou como hipocrisia dos doutores da lei. Você vai dizer então que Jesus se contradisse? Não, mas Jesus disse para perdoar não 7, mas 77 vezes. Espera aí, não. Mas Jesus disse que não é para a gente julgar os outros, para a gente não ser julgado. Vejam, essas generalizações, elas dificultam a compreensão da essência do cristianismo. Sim, o cristianismo é amor, é perdão, é misericórdia e compaixão, mas o cristianismo, em sua essência, não legitima qualquer afronta ou desrespeito à vida, nas suas múltiplas resoluções, a vida na terra e a vida espiritual. Portanto, sentirmos raiva no sentido de indignação por uma injustiça, por algo que está errado e que prejudica muitas pessoas, é uma maneira de nos contrapormos ao mal. Foi o que Jesus fez ao mostrar que a preocupação dos sacerdotes e dos fariseus, a casta religiosa da época de Jesus, era mais preocupada com o comércio no templo de Jerusalém do que com a questão espiritual dos judeus. Outro exemplo de raiva, indignação, aconteceu nesse domingo, dia 23 de janeiro, pelo padre Júlio Lancelotti, durante uma missa aqui em São Paulo. Reparem como ele está indignado com a ação da Prefeitura de São Paulo no tratamento aos moradores de rua no centro da capital paulista. Esta semana foi escandaloso perceber a administração regional, a Prefeitura Regional da Sé, tirando tudo das pessoas que estão no centro de São Paulo. Querem preparar o 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, maltratando os pobres. Deveriam de estar distribuindo roupas, alimento, acolhimento, documentos, chave para eles terem um quarto para morar, uma casa para morar, e não arrancar o cobertor de quem não tem nada, arrancar a barraca de quem não tem nada. Isso é uma vergonha, Prefeitura de São Paulo. Dá para perceber, né, a indignação, a raiva na voz do padre Júlio Lancelotti, ao denunciar uma prática da Prefeitura que estava prejudicando várias pessoas indefesas. Mas aqui, acho que é importante a gente reforçar esse conceito, que nós precisamos tomar muito, muito cuidado com a indignação, por pelo menos 2 motivos. Eu vou citar 2 aqui para encurtar a nossa história aqui. Um, para não descambar para o ódio, né? Porque a gente pode perder o controle do negócio, a gente está num processo de indignação, a raiva toma conta, quando nós estamos vendo, estamos no ódio. Né? Então, primeira coisa, tem que tomar muito cuidado com isso. E um segundo aspecto é não confundir o seu orgulho, o seu ponto de vista, como algo de interesse geral. Aí a sua indignação é um equívoco. Por exemplo, muitas casas espíritas estão pedindo o passaporte de vacinação contra a Covid para os seus voluntários, para os seus alunos. Mas alguns, poucos, por sorte, né? Vamos fazer aqui esse parênteses, ficam indignados com isso. Aí reclamam, fazem escândalo, acham que isso é uma violência contra a liberdade de escolha. E é um equívoco pensar assim. Não, é uma indignação colocada do lado errado do processo. Porque não se vacinar contra a Covid, por exemplo, vai colocar em risco milhões de pessoas, como infelizmente nós vimos isso antes da vacinação. Passando uma régua aqui, acho que é importante nós exercitarmos com muito cuidado e discernimento a indignação. Então, acho que aqui é o fecho para nós, mas muito cuidado. Deu para perceber, né, que a raiva e a indignação, elas caminham numa linha muito tênue, nós temos que tomar muito cuidado. Como disse o Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, item 9, a cólera, a raiva, né, é contrária à caridade e à humildade cristã. Nós não podemos esquecer disso. Tá? Então, nós temos que usar isso com muita moderação. Se formos para o lado da indignação, com moderação. Vamos redobrar aqui a atenção com a raiva e jamais caminhar para o ódio. Vamos refletir com muito carinho sobre tudo isso que nós vimos no programa de hoje, para que nós possamos acertar mais do que errar se formos escolher aí por um caminho que margeia um pouco aí a raiva. Né? Bem, programa encerrado. Vamos lembrando aqui que na descrição deste episódio você encontra os links para todas as gravações mencionadas no programa. Então fica aqui o convite para um próximo programa, na próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.